RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos. Boa tarde, tudo belezinha? Tudo belezinha? Estamos aí nesta segunda-feira para repercutir com você a rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Tivemos surpresas, tivemos boas notícias, né? A vitória do Grêmio, a vitória do Internacional, a vitória do Internacional que foi sábado e a vitória do Grêmio no domingo. E você pode, a partir de agora, mandar o seu comentário. Você ficou satisfeito com a estreia do Zé Ricardo, com as mudanças que ele fez, com um time mais no ataque, né? Mais ofensivo e conseguindo uma vitória de 3-2, jogando fora de casa a equipe do Internacional, que agora tem, na quinta-feira, sabe quem? Atlético Paranaense, aquele que veio no Beira-Rio e tirou o título da Copa do Brasil do Internacional. E o Zé Ricardo, que já comandou um jogo, agora vai ter a chance de mostrar, né? Ou vamos ver se já tem o conhecimento do grupo para armar um time e ganhar do Atlético Paranaense, do Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil. E o jogo é no mesmo local, no Beira-Rio. Enquanto isso, o Grêmio, que levou 5 do Flamengo, ontem parecia um Grêmio de um mês atrás, né? Contra um time carioca também, mas esse time era o Botafogo, que não dá nem de longe para comparar com o Flamengo. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco do Flamengo contra o CSA, do Argel Fux, ontem no Maracanã, lotado, e o Argel quase aprontou, teve bola nas duas traves do Flamengo, o CSA quase fez uma surpresa, o CSA da zona do rebaixamento quase aprontou para cima do Flamengo, e a gente vai mostrar em seguida. Bom, o time do Grêmio fez 3-0. E você, torcedor gremista, que achou da escalação do Grêmio ontem? O que achou, né, da vitória? Voltou a ficar animado? Tinha pouca gente na arena ontem. O torcedor estava, pelo jeito, ainda com aquela derrota do Flamengo trancada na garganta. E ontem não foi a arena em bom número. Mas o Grêmio voltou a jogar para frente, deu um banho de bola, fez 3-0. Poderia ser 6-7 e acabou o Grêmio ganhando por 3-0 do Botafogo. Agora, esse confronto aí contra os cariocas, o Grêmio teve o Flamengo, ontem o Botafogo, e vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Vasco do Professor Luxemburgo. E aí vamos ver se o Grêmio vai manter aquele futebol que jogava sempre, dentro de casa, fora de casa, né? Com o time que jogou ontem para frente, para frente. E aí tem o Vasco da Gama. E o Internacional, portanto, o Atlético Paranaense no Beira-Rio, em Porto Alegre. Esse jogo será na quinta-feira. Vá mandando seu comentário para o Facebook RDC TV, que a gente tem muito a conversar até segunda-feira, e você dá a sua opinião, que a gente já vai trazer aqui com a Vitória Caroline. Tudo belezinha? Tudo belezinha, Brito, contigo. Tudo belezinha. Além do Vinícius Quetes Lorenzi, quem tá mais aí? O Luiz Vieira está perguntando o que acharam do Inter mais ofensivo fora de casa, que sempre procurou o gol e não ficou apenas esperando o adversário. O Inter não... Olha só, o Inter não teve D'Alessandro e Patrick suspensos. Agora eles voltam. Vamos ver o que vai fazer o técnico Zé Ricardo, se vai manter esse time aí com Parede, com Neilton, com Wellington Silva. Eu nunca vi o Wellington Silva jogar tanto. Eu mostrei um VT aqui do Wellington Silva na sexta-feira, que ele tinha dado sequência a uma jogada, aquele passe para o Guerreiro fazer o gol. Outra coisa, Nico Lopes saiu, o Guerreiro voltou a fazer gols. Será que era o Nico Lopes? Ou será que era a falta de jogador de armação no meio de campo, né? Neilton servindo ali o jogador Guerreiro? Alguma coisa aconteceu, e eu vou saber em seguida aí com o Ribeiro Neto o que ele acha, né? Porque Neilton jogou, o Wellington Silva jogou, o Parede jogou e jogou muito. O passe do Parede pro Guerreiro fazer o gol, meu Deus do céu. E o gol do próprio Parede, né? Que driblou o goleiro e na linha de fundo, quase sem ângulo, colocou a bola na rede. Então, o que fez o Zé Ricardo? Que fez o Parede começar a jogar, o Wellington Silva começar a jogar, Neilton, né? Lembrando aquele Neilton lá do Nordeste, né? E realmente que motivou a contratação dele pelo Internacional. Humberto Claudino, joguinho muito fraco do Grêmio. Fraco? Ele está dizendo que está fraco. O Grêmio deu um banho de bola, lembrou aquele Grêmio, né, de antes do Flamengo, bem antes do Flamengo, e deu um banho de bola no Botafogo, fez 13, poderia, repito, ter feito 5, 6, 7. Vamos lá.
O Jairo Pires está pedindo para mandar um abraço para Guarani das Missões. Alô, Guarani das Missões. Falando nisso, alô, China. O nosso Marcelo Rosa está acompanhando o jogo na China. O jogo não, estava narrando o jogo ontem, o jogo na cabeça. O nosso programa na China. Aquele abraço, o grande treinador Marcelo Rosa, meio campo que foi do Internacional há muitos anos, do Flamengo, de vários outros times aí, cracão de bola, Marcelo Rosa que está na China, treinando, né, um time lá e nos acompanha diariamente, conversava com ele agora há pouco, disse que acompanha diariamente o nosso programa RDC Esporte na China. Agora lá é 00:15, mas ele está acordado acompanhando o nosso RDC Esporte. Aquele abraço, meu galo, craque de bola. E o Venceslau Feijó, Grêmio tem que ganhar do Vasco e domingo detonar o Internacional. Só isso, meu galo, só isso. O Grêmio tem que ganhar do Vasco lá em Vasco, lá no São Januário, e ganhar do Inter na Arena. Olha, teoricamente, o Grêmio joga contra o Vasco, que é mais fraco que o Grêmio, mas que vem em boa fase, treinado pelo Luxemburgo, e ganhar do Inter, que o jogo é na Arena. Teoricamente, o Grêmio é favorito. Mas o Inter tem técnico novo, está motivadíssimo, né? Vamos ver. Grenal, essa semana tanta gente vai perguntar na rua, o que tu acha pro Grenal? Só Deus sabe. Esse é o legítimo Grenal do só Deus sabe. Tudo pode acontecer. Vitória do Inter, vitória do Grêmio, empate, tudo pode acontecer. O Claudio Almiro Ramos, Nico saiu porque é fominha. Quem? O Nico saiu porque é fominha. Nico saiu porque é o Nico, né? É fominha, não dava passe realmente pro Guerreiro, chutava fraco quando estava na cara do gol, já teve seus bons momentos. Quando ele era o grande atacante do Inter e único, ele realmente viveu uma boa fase. Mas agora estava muito mal e realmente saiu em boa fase. Vamos lá. Eu vi aqui uma piscadinha do Guilherme Paz, será que ele está em condições? Ô, Guilherme Paz, tudo belezinha? Tudo belezinha? Tá onde? Tá onde que eu não consigo identificar, Guilherme Paz? Tudo bem, Paulo Brito? Todo mundo da RDC TV. Estou aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, CT do Grêmio, time do Grêmio que venceu ontem, né, 3-0 e nada de folga. Agora tem o Vasco na quarta-feira lá no Rio de Janeiro, os jogadores já treinaram, teve entrevista coletiva do Tassiano, autor de gol ontem, e agora a viagem, daqui a pouquinho depois do almoço, os jogadores do outro lado já estão embarcando, vou até falar para ti, para o Pedro também, a hora que o ônibus passar, dá aquela plugada, né, para dar o confere para a torcida tricolor. Algumas informações que preocupam o Renato Portaluppi nessa equipe do Grêmio. Kahneman e Matheus Henrique estão fora por conta de suspensão do terceiro cartão amarelo. Maicon vem sentindo dores no joelho, pode ser uma grande preocupação. O Alisson, na madrugada de ontem para hoje, por volta da 1h da manhã, postou em seu Instagram uma foto dele numa maca de hospital. A assessoria informou, não quis informar o que aconteceu, mas informou que ele estava aqui no CT Presidente Luiz Carvalho na manhã de hoje. A gente estava com os colegas da imprensa também acompanhando o embarque dos jogadores do Grêmio. O Alisson ainda não apareceu. Jean-Pierre embarcou, vai para o jogo, pode ficar no banco de reservas. E uma notícia boa para os torcedores gremistas, ruim para Renato, é que Galhardo não pode jogar. Por questões contratuais com o Vasco da Gama, Galhardo está fora do confronto, Brito. Beleza, Guilherme Paz, uma notícia boa, quem diria, né? Uma notícia boa para os torcedores é que o Galhardo não pode jogar. Agora, chegou o fim do ano, né? Nós estamos no fim de outubro, o Brasileirão termina dia 8 de dezembro, e só o que faltava agora os jogadores aparecerem em macas, né? E se lesionarem mais jogadores do Grêmio. Já está fora o Luan, já está fora o Jean-Pierre. E, aliás, quando o Jean-Pierre vai voltar, hein? Pô, o guri com lesão muscular demorar tanto tempo, com toda a medicina avançada de hoje, com toda a fisioterapia de hoje, por que está demorando tanto o Jean-Pierre para voltar? Que coisa impressionante. Bom, eu quero saber se os torcedores do Grêmio, com a goleada de ontem em cima do Botafogo, será que esqueceram a derrota para o Flamengo, ou amenizaram, esqueceram um pouco, ou ganharam confiança, pegaram confiança de novo no time do Grêmio? Vamos saber, a Vitória Carolina eu vi hoje pela manhã. Aos poucos a gente vai retomando essa confiança no time, especialmente a partir de ontem,
com aquele placar já dilatado. Isso mostra que o Grêmio volta, apesar dos tropeços, e especialmente desse tropeço, o Grêmio volta a ser o Grêmio que a gente quer. Ele venceu, mas não convenceu muito, né? E não é assim para esquecer uma goleada daquela lá, né? Vai ficar um tempo marcado aquilo ali. Não tem a sombra de o Grêmio é o Grêmio. Não tem, perdeu de 5, perdeu de 10, ainda continua sendo gremista e nós vamos ser campeão ano que vem. O brasileiro está brigando por uma classificação para voltar o ano que vem. E eu acredito no talento, no trabalho do Renato. E sabe que aqui tudo é Grenal, né? Então já estamos preparados para o Grenal. Se ganhar deles, já passamos na frente deles. Maravilha, maravilha! Em seguida a gente volta a analisar tudo sobre a vitória do Grêmio ontem contra o Botafogo, com os lances, as entrevistas, tudo sobre a vitória do Grêmio e Botafogo. Agora vamos falar de Internacional, viu, Ribeiro Neto, que jogou no sábado. A gente, portanto, vai começar com o Internacional, que fez 3-2 no Bahia, do Roger Machado, lá em Salvador, na Fonte Nova, um dos estádios mais bonitos do Brasil, a Fonte Nova em Salvador. O Internacional estava ganhando 2-0, 3-1 e acabou ganhando 3-2 o Internacional do Zé Ricardo. Te convenceu esse Internacional? E por que o Wellington Silva, Parede começaram a jogar, hein, Ribeiro Neto? E o Neilton? Peraí. Vamos botar os lances aí já? Vamos lá, vamos colocar os lances aí. Não, eu diria o seguinte, olha, para a primeira amostra de Zé Ricardo, eu quero dizer que eu gostei. Porque o que se imaginava? Se imaginava que o Internacional teria grandes dificuldades, porque o Bahia tinha vindo aqui na Arena e surpreendido o Grêmio do Renato. Só que aí, esse mesmo Bahia perdeu em casa para o Ceará. E aí a gente não sabia muito bem como é que ia ser essa dinâmica de jogo. E o Zé Ricardo estreando, sem armadores, porque ele não tinha D'Alessandro, ele não tinha Patrick, ele não tinha Nonato. Ele fez basicamente um 4-3-3. E vou dizer uma coisa para vocês, achei o Internacional incisivo, né? Marcando alto. No primeiro tempo que foi passe, um time... Olha, nem parece o mesmo jogador, né? Que foi um time que levou maior perigo, então a vitória do Inter foi merecida. É óbvio que o Bahia deixou muitos espaços, né? Só que aí tu tem que ter competência. Quer dizer, eu acompanhava no Twitter o pessoal dando um monte de porrada no tal do Parede, mas o Parede, querendo ou não, ajudou a construir a vitória. Só que isso foi muito pontual, né? Tu não pode nem fazer uma avaliação sobre o Zé Ricardo e nem uma avaliação sobre o Wellington Silva, sobre o sistema. Por quê? Porque o Inter agora, quando jogar, vai ter de volta o Patrick, vai ter de volta o D'Alessandro. Será que entra no time? E aí é que está. Então nós vamos ter uma ideia muito mais clara do que pensa o Zé Ricardo para o time do Inter a partir desse confronto aí que nós vamos observar. Agora, é evidente, né, que eu saúdo a vitória fora de casa, saúdo os gols do Guerreiro, né, que retornaram, e num momento importantíssimo onde o Internacional se candidata, sim, a uma vaga no G4. Quer dizer, está tudo muito parelho aí, né, nessa briga. Do São Paulo para baixo, embora o São Paulo tenha dado uma fugidinha, né, porque venceu ontem, São Paulo, Corinthians, Inter, Grêmio, né, porque o Bahia deu uma parada, esses 4 estão disputando a 4ª, a 5ª e a 6ª vaga. E se o Flamengo for campeão da Libertadores, é possível que os 4 entrem. Só que aí nós vamos ter que ver o que é G4, o que é G5, G6 ou até G7. Lembrando que se o Flamengo for campeão da Libertadores, até o G5 dá uma vaga direta. Então, todo mundo torcendo pelo Mengão na Libertadores da América, né? Ontem, daqui a pouco a gente vai mostrar aí o que o CSA quase aprontou para cima do Flamengo ontem, uma coisa inacreditável. Tu acha que o D'Alessandro e o Patrick pode entrar na lateral esquerda? Pode entrar no meio. É por isso que eu digo assim, a gente não tem muita ideia do que pensa o Zé Ricardo em termos de time, porque ele estava muito desfalcado. Ele pode ter colocado essa equipe como uma eventual formação, né? Então, mas agora o Neilton jogou bem, o Wellington Silva jogou bem, o Parede jogou bem. Eu achei a entrevista do técnico Zé Ricardo, deixou muito aberto. A gente vai pensar o que vai fazer com o D'Alessandro. Mas é aí que está. Então nós vamos ter que ver. Olha que bela arrancada do Edenilson, né? E veja que o Internacional jogou
sem o seu tripé de volantes, né? Até o Edenilson cresceu, né, cara? Voltou jogo. Mas por isso que eu digo assim, pode ser muito pontual isso, a gente não tem uma ideia muito clara. Não adianta a gente ficar, e eu acho assim, né, expressando conceitos do futebol do Inter com o Zé Ricardo, porque foi apenas um jogo, né? E um jogo onde o Inter tinha muitos desfalques, especialmente no setor de meio campo. Então, nós vamos ver a partir de agora, né, quando ele tem o retorno desses jogadores, e aí o que ele vai pensar, né? Bom, ontem eu vi uma entrevista atentamente, toda uma entrevista do presidente do Bahia. É impressionante como ele está satisfeito com o Roger Machado, apesar das 2 derrotas em casa seguidas. Mas assim, gente, o Bahia, com todo respeito aos torcedores do Bahia aí, é uma equipe que tem as suas limitações, né? E está ali na primeira página. Como clube, eles estão fazendo um trabalho de sócios, trabalho bem... É assim, ó, a régua do Bahia não é a mesma régua desses clubes que estão na frente dele. Sim. O que eu quero dizer isso? O Bahia, se vocês pegarem o histórico nas últimas participações, ou está disputando o descenso, ou no máximo uma vaguinha na Sul-Americana. E esse time está aí, né? Está tranquilo, não vai cair, provavelmente não tem a gás, né, para disputar uma Libertadores da América, mas vai disputar a Sul-Americana. Para a Bahia, para o time que tem, olha o time do Bahia. Mas eles querem... mais do que bom. Bahia pretende crescer muito com sócios. O Bahia não tem a obrigação de ganhar como tem Inter e Grêmio. Como tem São Paulo, como tem Palmeiras, Santos, Corinthians. O Bahia não tem a obrigação de ganhar em nível nacional. O Bahia tem a obrigação de ganhar o estadual. No máximo a Copa Verde. O Bahia já foi campeão brasileiro, lembra? Aquele time do Dodô. Mas faz tempo. Copa do Nordeste. Isso aí, esse é o horizonte do Bahia. Agora, Campeonato Brasileiro, não. Campeonato Brasileiro tem que ter noção, né? As pessoas têm que ter noção. A gente viu o Guerreiro marcando. Vamos ver o que ele falou depois do jogo. O Guerreiro, né, artilheiro colorado, que voltou a marcar depois do jogo, falou a reportagem. Vamos ver. Sim, feliz. Com certeza fizemos um grande jogo. Desde o minuto 1, acho que vi o comportamento dos companheiros, sacrifício grande para recuperar a bola, grande posse de bola. Criamos nossas chances, os companheiros procurando toda hora e fico feliz por isso. Porque assim vamos mostrar um pouco mais de intensidade, mais de pegada, vamos criar nossas chances e fico feliz pela vitória, por ter marcado, ter feito o gol. E por sacrifício dos meus companheiros. Acho que meus companheiros puderam brilhar atenção. Foram 2 belos gols, né? Tem algum preferido aí hoje ou não? Desculpa? 2 belos gols, tem algum preferido? Não, acho que todo gol, todos são bonitos, todos têm a mesma validade, então acho que eu fico feliz pela vitória dele. Tá aí, o Guerreiro, centroavante de Internacional. Que bom que voltou a marcar, né? Mas também não acho que tem assim... É muito cedo para você fazer essa avaliação. Saiu o Nico Lopes, o Guerreiro. Não, a gente não sabe, cara. A gente não sabe. Só Deus sabe. Vamos dar uma esperada aí. Vai ser uma dura briga. Onde está indo esse ônibus aí, Guilherme Paz? Onde está indo esse ônibus do Grêmio? Está vazio, está cheio, o Vitor Uchoa está... Isso aí é o ônibus do Grêmio saindo do CT e indo para o aeroporto, eu acho, né? Porque o Grêmio está indo para o Rio de Janeiro. O Grêmio joga a quarta contra o Vasco. É isso, Guilherme Paz? É isso mesmo, o ônibus está indo para o aeroporto Salgado Filho, aqui na cidade de Porto Alegre, e embarca agora. Chegando no aeroporto, em questão de meia hora, já embarca para o Rio de Janeiro, aonde enfrenta o Vasco da Gama. O Ferreirinha, né, que é uma das grandes promessas da categoria de base do time Aspirantes, foi o artilheiro do time Sub-23 e embarcou, pode jogar no lugar do Alisson, entrar no segundo tempo. Ele que também estreou no time profissional lá no Rio de Janeiro, diante o Fluminense naquela derrota por 2-1, Paulo Brito. Posso com algumas informações de Internacional ou dar uma esperada? Ô, Guilherme Paz, eu quero saber o seguinte. Como é e que motivo é que o Jean-Pierre, com 20 anos, quantos anos tem o Jean-Pierre? 21. 21 anos. Que lesão muscular é essa que o guri de 21 anos demora tanto tempo para voltar? Foi uma lesão muscular aonde? Coxa? Onde foi? No dia 20 de setembro, o GPR foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na coxa. É uma lesão que, olha, vamos dizer assim, conversei com alguns colegas meus, médicos, até de outros clubes, né? Falaram, ó, 20 dias o cara está de volta. Então, do dia 20 de setembro até hoje, já se passou mais de um mês. O GPR está na viagem e pode entrar no segundo tempo. Ele que já era esperado ontem na segunda etapa
diante o Botafogo e isso não aconteceu, Paulo Brito. É um problema um pouquinho sério no departamento médico do Grêmio, que a gente sabe, né, que já teve a troca do comando médico do Grêmio nas últimas temporadas com o Renato Portaluppi por conta das lesões. Até eu mesmo estava conversando com o Ribeiro esses dias. Todos os jogadores do Grêmio do ano passado para cá se machucaram, todos. Eu não me lembro de um. Até se o telespectador quiser nos auxiliar, eu não lembro de um jogador que não se lesionou nas últimas 2 temporadas e parando por 20, 15, 30 dias, sempre isso. É um grande problema que lá no Flamengo não acontece, né? Arrascaeta fez cirurgia, jogou contra o Grêmio, Rafinha quebrou a face, jogou contra o Grêmio, Felipe Luiz se machucou, jogou contra o Grêmio. É outro departamento, é outra tecnologia, Brito. É verdade. Até já, Guilherme Paz, para falar de Internacional. Olha, eu não entendo. Como você viu, a gente está falando de Inter, vai para o Grêmio. Aqui o programa é dinâmico. Não tem aquele negócio de falar primeira meia hora de Inter, depois de meia hora, a outra meia hora de Grêmio. Aqui o negócio é o seguinte, ó, o Guilherme Paz tem informação lá, o ônibus está saindo, para de falar de Inter, fala de Grêmio, volta a falar de Inter, e assim é. Só que não dá para entender como um guri de 21 anos... fica tanto tempo parado com lesão muscular. Quando eu tinha 21 anos, eu jogava pelada de manhã, de tarde e de noite. Não é possível. Pera um pouquinho. Lesão muscular, colocava gelo, fazia aquele forno. Como é que era aquele forno que a gente botava uma perna dentro? Forno de beer, sei lá o quê? O que vocês têm que observar, na minha opinião, não é o fato dele ser jovem ou ele estar machucado há algum tempo, porque lesão muscular... é uma coisa muito complicada, entendeu? Lesão muscular é coisa para um mês, para jogador com idade 28. Depende do grau da lesão. O problema é ele ter a lesão muscular. O problema, na minha opinião, é um jogador da idade do Jean-Pierre sendo poupado, porque os jogadores titulares do Grêmio são poupados da sobrecarga de jogos, ele tem uma lesão muscular. E isso é que é um grande ponto de interrogação e tem que ser investigado pelo clube. Eu já disse aqui para vocês, eu não tenho nada contra o profissional, não sei como é que é a equipe de trabalho, não sei. O que eu sei é que, mesmo numa época de títulos, o Grêmio bate recorde de lesão muscular e não importa a idade. Porque se você pega o Maicon, tudo bem, o Maicon é um jogador que se vê que ele tem um aspecto clínico, físico prejudicado. Você pega um jogador de maior idade, como um Jeromel, que tem mais de 30 anos, ainda você releva, porque são jogadores que já têm um desgaste. Agora, não, o Grêmio tem lesão muscular em todos os jogadores, não importa a idade, e sendo poupados. Então não há sobrecarga. Então isso tem que ser investigado. Ano passado, amigos, o Grêmio superou assim, algo inacreditável. Todos os jogadores do grupo, todos tiveram lesão. E mais de uma. Eu me lembro de aqui num Dois Toques com o Cadu, o presidente Romildo estar aqui, e eu perguntei claramente para ele, presidente, vocês não vão investigar isso? Porque me parece um pouco fora da curva. O presidente que estava tudo legal, que estava normal, tudo bem. Só que não é, isso sim é que é preocupante. Não o fato de ele ter, porque depois da lesão, aí depende do grau da lesão. E ele deve ter tentado voltar e piorou, pelo que eu sei é isso. Ele deu uma forçada para tentar voltar e sentiu. E aí, quando tu sente, vai demorar mais ainda. É verdade. Nós temos aí o Guilherme Paz com mais informações. Em seguida, eu quero ouvir aí o Zé Ricardo e também as mensagens dos nossos... Fica à vontade aí com o nosso queridão. Nossos comentaristas do Facebook. Guilherme Paz. Eu estava ao vivo quando saiu as informações, né? O Jeromel não viaja por conta de uma pancada na coxa, então ele fica de fora e o Kahneman está suspenso. Então a zaga será totalmente reservas. Lembrando que tem o David Braz, o Paulo Miranda e o Rodrigues, famoso Tonhão, para essa vaga. Maicon também não viaja por questões de preservação. Então o Maicon fica em Porto Alegre. Também o Alisson, que postou a foto no Instagram que a gente vinha comentando, a 1h da manhã, ele fica em Porto Alegre e será reavaliado em 48 horas por conta de um problema no braço. Ontem, em algum lance do jogo, ele deve ter caído em cima do braço, realmente eu não lembro, e será reavaliado em 48 horas, também fica fora da partida. E o atacante Everton embarca apenas amanhã pela manhã para o Rio de Janeiro, porque hoje tem o nascimento do seu segundo filho. Um parabéns, Everton, papai novamente.
Então, vamos repetir quantos jogadores fora. O Grêmio, que jogou ontem, jogou bem contra o Botafogo, de novo vai jogar com a metade do time, um time de futsal, e o resto reserva. Quais são os jogadores que ficam fora? Galhardo, por questões contratuais. O Jeromel, por essa pancada na coxa. O Kahneman, por questões de cartão amarelo. Matheus Henrique, também cartão amarelo. O Maicon, por conta de preservação, já são 5 jogadores. O Alisson é o 6º jogador fora da partida por conta da questão do braço. Daí a gente conta o Luan também, né? Nessa lista do Grêmio também, que ele tá fora já faz alguns dias e pode retornar apenas no ano que vem. Valeu, até já com o Internacional, que está dizendo aí o nosso comentarista do Facebook aqui no RDC Esporte. Vamos lá, Vitória Caroline. João Eltz. O José Ricardo ficou feliz duplamente, ganhou na estreia e em cima do Roger. Vamos lá, mais, Vitória. Rai Oliveira. Brito, tu sabe alguma coisa que a seleção rubro-negra está contratando o Patrick do Inter? Quem? O Patrick do Inter. Quem está contratando? O Flamengo. Olha, imagina se fosse verdade, né? O Flamengo colocando o Patrick do Inter, contratando, que a torcida tanto critica. E é um jogador de tanta garra, determinação. E eu não ouvi falar nada. Mas eu vou dizer para você, o Patrick, na minha opinião, tem muita saúde, tem torcedores, e como tem quase a mesma quantidade que criticava o Odair, e o Patrick não joga nada, não tem ideia, mas o Patrick eu sempre elogiei, é um jogador de muita força, muita determinação. Agora, para jogar no Flamengo, acho que é exagero. Não, gente, eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Isso me irrita bastante, entendeu? Então eu já vim aqui para falar como é que são as verdades. Eu vou usar um exemplo aqui, tá? O Paulo Brito é um bom lateral direito. Razoável, entendeu? Não, bom. E ele tem ali um compromisso contratual com um clube como o Internacional, tá? Ou como o Grêmio, tá? Um clube assim, tá? Mas ele não é um grande cara, assim, lateral. Então, pega outro nome, então. Eu sou um grande. Tá bem. Mas eu tô usando tu para ter exemplo. Aí eu sou teu empresário. Sim. Eu sou o teu empresário. O que eu vou fazer agora? Tá encerrando o ano. Tá encerrando o ano. Eu não sei se o contrato do Patrick está se encerrando, mas enfim. O que eu vou fazer? Eu sou teu empresário. Eu preciso colocar o teu nome no cenário, tá? Para valorizar. E nada melhor que o Flamengo para valorizar. O que eu quero, na verdade, é renovar e ampliar o contrato que tu tem, tá? Com o Internacional. Se possível, com um aumentozinho legal, tá? Sim. Isso é o que eu quero. Quais são as minhas armas para fazer isso? Falar com a imprensa e mandar dizer. Eu preciso te colocar interesses no teu futebol. Concorrência para ti. E o que eu vou pegar? Quem são os clubes que são bambambam? Flamengo. Então o que eu vou fazer? Olha só como é que são. Eu estou ensinando para vocês como é que é. Eu, que sou teu empresário, vou ligar para um bruxo meu da imprensa, entendeu? Pode espalhar. Meu bruxo, eu tenho uma notícia, mas não diz que fui eu, hein? Olha, eu não... Cara, Paulo Pelé é se perigoso, tu cara. disser, eu vou negar até a morte, mas eu vou te dar a morta para ti. Olha, eu recebi uma sondagem do Flamengo, tá? Ops, mas não conta pra ninguém, tá? Tá bem. Aí o cara, dependendo do jornalista, vai lá. Vou te dizer. Atenção, notícia. Flamengo interessado em Patrick. E aí, agora com a rede social, isso reverbera, fica todo mundo sabendo, entendeu? Aí chega na direção do... Pô, peraí um pouquinho, o Patrick... Não, peraí um pouquinho, se o Flamengo te quer, então vamos renovar com o Patrick, né? Patrick, vamos... Cara, é assim que as coisas funcionam. Então, não caem nessa, porque aqui eu falo as verdades, tá? E acontece com todos, vai acontecer com todo mundo. É só pegar os caras que estão encerrando o contrato, ou o cara que está insatisfeito, quer ganhar. Os empresários são muito espertos, né? Então eles usam em seu favor isso, né? Cabe ao jornalista filtrar, para saber se é verdade ou não, né? E o dirigente para não entrar em fria. É isso aí. Vamos ver o que o Zé Ricardo, o Zé Ricardo falou depois do jogo e da vitória em cima do Bahia. A gente sai daqui satisfeito com o resultado, e mais do que o resultado, a gente produziu bastante, né? Tivemos bons momentos na partida, sabíamos da dificuldade que ia ser jogar aqui. A tabela do Internacional é uma tabela bem difícil, né? Pelo menos 5 adversários diretos que estão na mesma zona de pontuação que a gente. E hoje a gente consegue
aqui em Salvador, primeiro desse confronto, né? De qualquer forma, saio satisfeito pela entrega aí de toda a equipe e pela postura que tiveram desde o início, acreditando que podia vencer a partida aqui dentro. Tá aí. E o Zé Ricardo vai nos falar agora também como vai ser a semana do Internacional. Repito, tem agora, quinta-feira, Inter e Atlético Paranaense no Beira-Rio. Não foi o Zé Ricardo que treinou o time contra o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense está trancado na garganta do Internacional. Obviamente, e a direção é a mesma. Então a direção, Rodrigo Caetano, que é baita executivo de futebol, né? A entrevista dele sempre é maravilhosa, a gente para prestar atenção. E o Rodrigo Caetano já deve ter dito ao Zé Ricardo, os dirigentes, enfim, o Zé Ricardo deve ter acompanhado, deve ter sentido com os jogadores que vem o Atlético Paranaense. Ele fala sobre a semana do Internacional. Semana pesada, né? Começando aqui com o Bahia, uma grande equipe. Depois uma equipe campeã, que é a equipe do Atlético Paranaense, né? Uma equipe que exige muito de todos os seus adversários. A gente vai ter que fazer uma preparação boa, descansar bastante, porque agora são jogos diretos, a gente não tem como fazer nenhuma mágica indo para campo e fazer com que os atletas não tenham a recuperação total. Então a gente precisa recuperar os atletas. Logicamente que teremos algumas mudanças para o jogo de quinta-feira, algumas forçadas, né? O caso do Bruno Fux, que tomou o terceiro amarelo, as voltas da Alessandro e do Patrick. Vamos ver como a gente forma a equipe, estudar bastante a equipe do Atlético Paranaense, apesar de bastante conhecida. A gente sabe que o Thiago está sempre dando ênfase ao crescimento da equipe. A gente tem que ver como a gente vai preparar melhor a equipe para poder quinta-feira fazer um grande jogo e depois pensar no outro jogo. A nossa guerra aqui é jogo a jogo. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha só como foi o Atlético Paranaense que vai enfrentar o Inter quinta-feira aqui. Ontem goleou o Goiás, que vinha sendo o grande time do segundo turno do Campeonato Brasileiro, e o Goiás levou 4-1 do Atlético Paranaense. Então, aí o gol do Goiás, uma bela vitória do Goiás, do Atlético Paranaense em cima do Goiás. Não sei o que aconteceu, que caiu o Goiás, né? E o Atlético Paranaense estava a mil e fez 4-1. Bom, vamos falar em seguida aí do Grêmio, né? Da vitória do Grêmio em cima do Botafogo. Antes, vamos rapidamente com o Guilherme Paz. Você já viu aí como foi um pedacinho, né? Da vitória do Atlético em cima do Goiás. Guilherme Paz, Internacional, na próxima quinta-feira o bicho vai pegar naquela revanche e ninguém esquece a Copa do Brasil, né, Guilherme? É isso mesmo, Atlético Paranaense de novo, furacão no estádio Beira-Rio, Internacional tentando dar a volta por cima também nesse Campeonato Brasileiro agora com o Zé Ricardo, tá no G6 do Campeonato Brasileiro, quer o G4 e tem condições para buscar o G4. E aquele jogo, vésperas de Clássico Grenal, então tudo pode acontecer, o Internacional vai com força máxima, sem o Bruno Fux que está suspenso, o Roberto deve ser o titular nessa vaga. Para auxiliar um pouquinho a questão contratual, e já elogiar também o Rodrigo Caetano, que tu falou, grandes entrevistas, ele vai ter um grande trabalho nesse final de temporada por conta de contratos. O Patrick, hoje estava ouvindo pela manhã também uma entrevista do empresário dele na Rádio Grenal, grande entrevista falando que o mercado europeu tá de olho no Patrick, e é isso, né? Agora vem especulações para tudo que é lado, mas o certo é que vou até usar a colinha aqui porque são muitos nomes, Brito. O Bruno lateral está se encerrando o contrato em dezembro agora com o Emerson Santos, o Bruno Silva, o Galdesani, D'Alessandro, Rafael Sobis, Guilherme Parede, Neilton e Trellis. São esses os jogadores que têm o contrato se encerrando com o Internacional para o final da temporada. E também José Aldo, meio-campista, camisa 10 do time Aspirantes, que foi campeão do Campeonato Brasileiro. Ele está vinculado junto ao Guarani de Palhoça e para o Internacional adquirir 50% desse promissor jogador meio-campista, que eu admiro muito também, R$1.200.000. Valeu, Guilherme Paz. Até já, Guilherme Paz. Até já para a gente falar de futebol feminino, tá bom? Ontem a goleada do Internacional em cima do Brasil de Farroupilha, que nós transmitimos ontem com um grande audiência aí na RDC TV. E o Grêmio na Arena ontem fez 3-0 na equipe do Botafogo, um outro Grêmio completamente diferente, os melhores lances aí para você, um Grêmio que, olha, foi para cima do Botafogo, poderia ter sido muito mais
Você vê aí o Maicon na cara do gol, que golaço! Né? O Maicon encheu, olha, de quase sem ângulo, soltou essa bomba aí, fazendo 1-0 para a equipe do Grêmio. O Maicon que perdeu aquela chance contra o Flamengo quando estava 0-0, lembra? Ele chutou fraco e poderia ter mudado a história do jogo. Tardelli se movimentou muito, foi bem, chutou aí, e o Tassiano colocou essa bola para a rede. Olha que arrancada do Tardelli, é outro nível em relação ao jogador André. E se tivesse jogado contra o Flamengo, agitaria mais o ataque do Grêmio. Aí ele tentou... Olha só, e a reclamação do Grêmio. O Everton fez o cruzamento, o goleirão fez a defesa. O jogador PP, que ontem, eu acho que o PP, todo mundo acredita que ele vai ser. Aí a reclamação dos jogadores que a bola teria batido na mão do jogador do Botafogo. Mas muita gente acha que o PP vai ser o substituto do Everton. E eu acho que não está pronto para isso ainda. Ele não entrou ainda muito bem num jogo. Aí, portanto, a vitória do Grêmio em cima do Botafogo, 3-0. Ribeiro Neto, esta vitória do Grêmio, o Tardelli na frente, Léo Moura como lateral direito. O Léo Moura, eu sempre digo, né? Ele trata a bola como Vossa Excelência. A bola sai do pé dele com uma qualidade. Que diferença teve... Olha aí o Tardelli, a jogada, bateu no goleiro, o Tassiano, esse aí eu também faria, livre, leve, solto, colocou a bola para Eu fico imaginando, assim, o torcedor do Grêmio nesse momento, tá? Ele deve estar um pouco anestesiado. O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, espera aí um pouquinho, eu estava na semifinal da Libertadores da América, e agora tudo o que me resta é torcer para voltar ao início da Libertadores da América. Começar tudo de novo. Então é uma coisa meio déjà vu, assim, a coisa... E tu já viu quanta gente vai ficar fora do próximo jogo? Não, pois é, mas é uma coisa assim meio desmotivante, tá? Por isso que eu digo o seguinte, e até assim, em termos de desempenho, eu achei o Grêmio ontem um pouquinho com a perna pesada, um pouquinho com nervoso. Eu quero saber o que está acontecendo com o Mateuzinho. O Mateuzinho, depois que voltou da seleção, não é o mesmo cara, né? Isso tem um efeito. O Everton aconteceu a mesma coisa. A seleção brasileira faz muito mal para os jogadores. Entendeu? Faz muito mal. Essa é a grande verdade. Mas, enfim, o Grêmio é muito melhor que o Botafogo, né? Então, o Botafogo não deu... Faz tempo que não ganha nada. Pois é, mas e aí? Aí eu vou dizer o seguinte, tá, e aí? Ganhou do Botafogo, atropelou, tá, e aí? E aí? Chegou lá contra o Flamengo e, né, descambau. Então, eu acho que o torcedor está muito mais preocupado com o que vão fazer pro ano que vem. A bola bateu na mão do... para agregar qualidade. Um goleiro, 2 laterais, o meio-campista, porque o Maicon se viu, não tem condição de ter uma temporada inteira, né? E o centroavante. Então estamos falando aí, ó, de 5 jogadores em nível de titularidade. Então é isso que me parece. Domingo que vem nós vamos ter a última competição do ano, que é o Grenal. E aí, dependendo do Grenal, se o Grêmio ganha, terminou bem, ganhou o Grenal, se o Inter ganha, o Internacional, vírus, o Ricardo é o cara, Tudo isso é paliativo. Tudo isso é paliativo. Na minha opinião, e digo isso com tristeza, nós vamos terminar o ano de forma melancólica, disputando vaguinha para Libertadores. Como eu disse, para o Bahia... Ótimo, né? Para a dupla Grenal, velho, mas o Grêmio a régua da dupla Grenal tá lá em cima. O Grêmio fez disputou a Copa do Brasil, Libertadores e também... E não ganhou bulhufas. Tudo bem. Tá? Vamos ver o que o Renato fala sobre isso, se garante classificação para a Libertadores da América, o que ele acha. Vamos botar o Duda Crepe falando dos impostos. Daqui a pouco nós vamos botar. Vamos lá, Renato Portaluppi, vamos lá. Eu garanto o Grêmio na Libertadores no ano que vem. Ou no G4, no G6, o Grêmio vai estar lá sem dúvida alguma. Isso eu garanto para vocês. Mas no momento que eu garanto é porque eu tenho confiança total no meu grupo. Então, muitas vezes, houve sempre as dúvidas por parte da imprensa. O ano passado mesmo, quando nós ganhamos o estadual, muita gente achava que o Grêmio ia cair para a segunda. Então, no momento que o banco aqui, não é o Renato que está bancando, o banco em nome do meu grupo. Porque eu conheço muito bem meus atletas, sei que eles são homens, são pais de família. E fiquei um pouco triste também porque algumas injustiças. Eu concordo que nós jogamos mal na última quarta-feira contra o Flamengo,
Mas colocar em dúvida a capacidade de um ou outro jogador aqui dentro do Grêmio, isso é inadmissível pelas pessoas lá de fora. E eu respeito a opinião de todo mundo. É inadmissível o que esse grupo fez em 3 anos, o que vem fazendo. 3 dias depois deu mais uma resposta positiva. Então, nós vamos ser nocauteados também de vez em quando. Lógico que nós não gostaríamos e nem imaginávamos que ia ser daquela maneira que foi contra o Flamengo. Foi um acidente muito sério no nosso trabalho, mas não podemos colocar em dúvida a capacidade desse grupo. É isso que eu sempre falo para vocês. Então, quando o banco uma coisa aqui, o banco, sabendo que eu tenho esse grupo que está sempre do meu lado, estou sempre do lado deles, eu conheço eles muito bem e sei a capacidade deles. Então, agora, quando você fez essa pergunta de negócio de bancar qualquer outro treinador, não sei, vamos ver, vamos trabalhar para ele. Não, nós vamos trabalhar para ele se o Grêmio está na Libertadores do ano que vem. Estou garantindo para vocês. G4 ou G6, mas o Grêmio vai estar na Libertadores. E eu falo isso em nome do meu grupo. Peraí um pouquinho, vocês estão... Assim, ó, isso que me deu... Eu fico... Desculpa, eu fico um pouco... Ou nós somos muito burros, ou nós somos muito ingênuos. Gente, o que fez o Renato? O Renato trata a gente, às vezes, como um... Sabe? É óbvio que o Grêmio vai estar na Libertadores da América, mas se estão disputando... Olha, gente, o que o Renato prometeu, em primeiro lugar, é obrigação. Segundo lugar, os clubes só estão disputando lugares. Porque o Bahia caiu, e Grêmio, Inter, Palmeiras, Corinthians, vão estar tudo na Libertadores da América. Mas que negócio? Eu vou prometer. Tá aí daí. Primeiro lugar é uma obrigação. Segundo, é uma barbada. E fica, sabe como? Ah, não, a grande frase do Renato é Renato banca, como se fosse um... Mas peraí um pouquinho, sabe, olha, eu não sei se fiquei burro, tô velho, né, ingênuo, não, Renato, menos, tá? Me admira, primeiro essa pergunta não tem nada a ver, né, com todo respeito, tá? Eu queria que alguém perguntasse para o Duda Creflo o que ele quis dizer na coletiva, que vergonha é não pagar, subornar fiscais para não pagar impostos. Isso é o que eu queria ter. Redes sociais ontem eu queria isso. Essa pergunta não teve, infelizmente. Um dos assuntos da noite de ontem das redes sociais foi a entrevista do vice-presidente do Grêmio, Duda Creflo, que comparou a contratação de André com uma contratação de Messi, que é o mesmo risco contratar Messi ou André. Vamos saber bem como é que ele falou ontem, não. Vamos lá. O finado Seu Verardi dizia, eu nunca esqueço isso e sempre cito isso, que nas contratações, sempre, seja lá quem for, pode contratar o Messi. Ele vai mudar de ambiente e a chance de dar certo ou errado é 50%, sempre. Eu acho que as avaliações, as contratações têm que ser feitas com critérios, com avaliações. Aí você contrata o André, por quê? Por causa do passado dele, ele tem um histórico, o Tardelli também, todos eles. Aí ele pode chegar aqui e não render aquilo que a gente espera, como é o caso do André. Eu espero mais dele, muito mais, eu sei que ele pode render mais, mas a contratação dá para considerar que foi errada? Não, errado é você contratar um jogador que não rende nada em clube nenhum, nunca jogou nada, sempre esteve lesionado, aí sim, aí é uma contratação errada. É a polêmica entrevista do Duda Creflo. Preciso dizer para vocês o seguinte, eu até coloquei no meu Twitter o seguinte, eu acho que o ex-presidente Duda, quem tem o maior respeito, tenho muito respeito por ele, mas eu tenho uma avaliação de que o departamento de futebol do Grêmio não existe, quem manda é o Renato sozinho. E acho que o presidente Duda, ele não precisaria se expor desse jeito. Só ele que vai falar, E também vou dizer uma verdade para vocês, que também é uma verdade, eu não sou corporativo, eu vou dizer. Nós, imprensa, vou dizer nós porque eu vou incluir também, somos oportunistas. O que é isso, oportunismo? É tu pensar de um contexto uma frase que te dê manchete. Tá? O Duda Creflo não falou claramente que a mesma coisa é Messi e André. Vocês ouviram aqui. Ele colocou num contexto onde até o Messi pode dar errado se trocar de clube. O Felipe Coutinho, no Liverpool, era rei. Chegou no Barcelona, não jogou nada. Estão falando do Felipe Coutinho. Tá? É óbvio que o André não está jogando nada. Né? É só que
Nós, digo nós, estou colocando junto, somos oportunistas e somos moscas no estrume. Tá? Nós precisamos de um like, agora é like, nós precisamos de um like, então nós precisamos da manchete. A manchete que saiu para fora é muito mais forte do que o contexto que o ex-presidente Duda. Mas como está assim, o ex-presidente Duda poderia se preservar. Às vezes o silêncio vale ouro. E nesse momento onde o Grêmio está caído, né, nocauteado, como disse o Renato, às vezes o silêncio faz mais barulho do que qualquer outra coisa. Dito isso. Vamos lá, vamos ver como é que foi o CSA ontem, que quase aprontou para cima do Flamengo. O CSA jogou no Maracanã contra o Flamengo, o time do Argel Fux, na zona do rebaixamento, e o Flamengo ganhou de 1-0. 1-0. Com gol do Arrascaeta. Mas o CSA teve uma oportunidade. Olha só a chance. Olha essa bola aí, ó, no travessão. E aí o Flamengo quase empatou. Gabigol colocou pela linha de fundo. Gabigol chutou e o goleiro do CSA fez a defesa. Agora, olha esse lance. Olha este lance. Não foi agora ainda. Será que foi toque ou não foi? Aí o cruzamento para a área. O CSA teve uma bola que bateu nas duas traves. Nas duas traves, o CSA quase ganhou, quase empatou com a equipe do Flamengo. O Flamengo ganhou 1-0 e passou trabalho, aquele grande Flamengo que goleou a equipe do Grêmio. Vamos voltar a falar lá com o Guilherme Paz para falar de futebol feminino. O Guilherme Paz ontem uma transmissão lá no Sesc, com grande audiência da RDC TV, num domingo chuvoso. E o time do Internacional, que tem o Grenal no próximo fim de semana, passou por cima. E olha, eu digo passou por cima porque o Inter tem muito talento, é um time que tem vários jogadores na seleção, mas eu saúdo o Brasil de Farroupilha, o Oriente de Canoas, o time lá daquele lugar lá perto de Bagé, João Emílio, pela coragem, pela postura de colocar um time de futebol feminino no gauchão. Parabéns, Brasil de Farroupilha, parabéns, João Emílio, parabéns, Oriente de Canoas, e que os outros times de tradição no futebol feminino no Rio Grande do Sul, no futebol feminino não, no futebol masculino, vários, Caxias, Juventude, outros, Santa Cruz, Avenida, Bagé, Pelotas, Brasil, que tenham times também no gauchão feminino no ano que vem. Guilherme Paz, mas ontem a vitória do Inter em cima do Brasil de Farroupilha das Castanheiras. O jogo foi no Sesc, Guilherme Paz. Isso mesmo, mais uma vitória das gurias coloradas, esse time do Internacional, que olha, Brito, ninguém para elas, hein? 14-0. Primeiro jogo tinha sido 4-0, com uma equipe um pouquinho alternativa, e ontem com força máxima, 14-0. O técnico Maurício Salgado chega ao 7º jogo no Campeonato Gaúcho, né? Com 67 gols marcados e nenhum sofrido. Agora, no próximo sábado, às 3 horas da tarde, com narração de Paulo Brito, né? Eu acho, mas deve ser. Clássico Grenal, o Grêmio recebe no estádio Vieirão, lá na linda Gravataí, o Internacional. O primeiro jogo também, o Internacional não tomou conhecimento do Grêmio, 4-0, o Grêmio não teve praticamente nenhuma chance de balançar as redes. É um time muito bem estruturado, montado, desde a categoria de base. Ontem teve final do Campeonato Gaúcho Sub-14, depois do jogo de Internacional e Brasil. O Internacional venceu por 4-0 a equipe do Grêmio, se sagrou campeã gaúcha, né, no Sub-14, tem final do Sub-16 na próxima semana, já foi campeão Sub-18, então é uma estrutura montada com todo o departamento técnico lá, com o Rogério, com o César, com a Duda, né, com as escolinhas da Duda, para esse futebol feminino do Internacional decolar e para âmbito nacional ano que vem buscar o título do Campeonato Brasileiro. Brito. Maravilha, maravilha. O Grenal confirmando aí para quem entrou agora, horário e local. Guilherme Paz. Clássico Grenal, o local é na tela da RDC TV, mas acontece lá na cidade de Gravataí, no estádio Vieirão. Internacional e Grêmio, Grêmio e Internacional às 3 horas da tarde na RDC TV, Campeonato Gaúcho, 8ª rodada. Lembrando que passa os 4 melhores, semifinal, o jogo único e depois final. Grêmio Internacional são os favoritos, mas o Brasil e o Oriente, que ainda tem chance, né, podem incomodar e tentar beliscar a final do Campeonato Gaúcho. Brito.
Maravilha, até lá, Guilherme Paz, até mais. Olha só, o fim de semana de Grenais, sábado futebol feminino, domingo futebol masculino. Tá pensando o quê? Um grande fim de semana aí de Grenais, de rivalidade, futebol feminino no sábado, futebol masculino no domingo, Brasileirão no domingo na Arena. Tabela do Campeonato Brasileiro, rapidinho, tabela do Brasileirão, antes de passar para o Rogério Amaral. Flamengo lidera com 67, 10 pontos a mais que o Palmeiras, 57. Santos é o terceiro com 52. Quarto é o São Paulo com 49. Quinto, o Internacional com 45. Sexto, o Grêmio com 45. E também depois deixa eu ver aqui de novo, Corinthians com 45, Internacional 45, sexto, o Grêmio com 45, e sexto, o Corinthians com 45 e sétimo, o Grêmio com 44. Olha só para vocês verem como o que disse o Renato, sabe, é forte demais, meu Deus. Até o Santos tá tranquilo, acho que os três garantidos, tá? São Paulo, Inter, Corinthians e Grêmio. Então, teoricamente, 1, 2, 3, 4 equipes disputando 3 vagas, correto? Sim. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, todos eles vão para a Libertadores, pré e pós. Tira G7. E eu acho que vai ser campeão. Tá? Mas se não for, porque o Atlético Paranaense que está aqui, 42, ele já está classificado. O Bahia deu os doce. Então, o Grêmio é obrigado mesmo a se classificar, porque ele disputa 1, 2, 3, 4. 4 em 3. Então, que negócio é esse de que eu garanto? Mas tem que garantir mesmo. É meio, sabe? Então, menos. Um grande abraço. Valeu. Tenha uma boa segunda-feira. Vou ouvir o homem agora aí. Rogério Amaral, o fim de semana de vitórias da dupla Grenal, sábado Inter contra a equipe do Bahia e ontem o Grêmio em cima do Botafogo. Nenhuma surpresa, Rogério Amaral? Não, o que me surpreendeu foram as escalações. Parece que os nossos clubes, a dupla Grenal, Grêmio Internacional, estão recebendo ares novos aí com a vinda do Zé Ricardo e também influenciando no Grêmio. Porque a questão do Grêmio, o Renato fez nesse jogo o que para mim ele teria que ter feito lá contra o Flamengo também. Ou seja, não inventar muito o time, não tirar a segurança que tinha o time. Mas tudo bem, isso são águas passadas. Mas o que eu digo? O Zé Ricardo, ele colocou um time do Internacional com 3 atacantes e um meio armador atrás deles, que era o Neilton, correto? Foi isso aí. O Grêmio com o Renato, ele colocou os 3 atacantes e fez um revezamento do Luciano com o Tardelli. Ou seja, também foi uma equipe mais ofensiva, inclusive não só na escalação, mas na própria proposta de jogo. E eu saúdo isso, porque eu sou insistente nesse aspecto. Tá? Para você jogar com 3 volantes, só se você tiver volantes de exceção, que sejam quase armadores, e não só defensivistas. Então, nesse aspecto, eu gostaria muito que o Zé Ricardo permanecesse assim e que o Renato tivesse essa ideia daqui para frente com o time do Grêmio. Valeu, mais debate com você, debate que começou agora, né, com o Ribeiro Neto, vai continuar agora no Virando o Jogo com o Rogério Amaral. Nós vamos para o Cozinha e Arte na Cristóvão 1144. Um abraço, feito, até amanhã. RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos.